Muito boa tarde para todos, boa tarde para aqueles que nos acompanham na costa oeste dos Estados Unidos da América, muito boa tarde, já a querer ser noite, obviamente, para aqueles que nos acompanham na costa leste dos Estados Unidos e também do Canadá. Muito boa tarde para para aqueles que nos acompanham no Havaí. Temos sempre algumas pessoas, apesar de não perceberem muito em português, há sempre alguns que nos acompanham e nós agradecemos. E também boa noite, obviamente, para aqueles que nos acompanham no Brasil ou em outros países de língua oficial portuguesa. Nos Açores temos sempre algumas almas corajosas à meia-noite, e também aqueles que nos acompanham em Portugal continental ou na Madeira. E também aqueles que nos acompanham, portanto, em outros momentos, uma vez que muitas pessoas também veem esta série de webinários indeferidos. Eu quero, obviamente, em nome do PBBI, do Portuguese Beyond Borders Institute, da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno e da Palcos, Portuguese American Leadership Council of the United States. Agradecer a presença do nosso ilustre convidado, o professor Dr. Elmano Costa, e agradecer a todos quantos nos acompanham nas redes sociais, na Zoom, e agradecer também nós sempre perdemos a conta, mas vou tentar, antes de terminarmos, dizer-vos, mas normalmente entre 40 a 50 grupos no Facebook que disseminam, portanto, estes webinários, e é uma forma de nós chegarmos a muitas pessoas que ainda falam a língua portuguesa, não só em território norte-americano, mas através do planeta, que é, segundo nos dizem, e há várias versões, mas a quinta ou a sexta língua mais falada no mundo. E ainda bem que ainda falamos nas nossas comunidades, na nossa diáspora dos Estados Unidos da América e do Canadá. Mais uma vez, o nosso agradecimento ao Almano, e vou passar de imediato para o meu co-moderador e amigo, e representando aqui, obviamente, a Palcos, como sempre, Ilídio Pereira. Obrigado, amigo Diniz. Doutor Elmano Costa, eu começo por lhe agradecer em meu nome pessoal e também como diretor da Palcos ter aceito o nosso convite e dizer-lhe o imenso prazer que nos dá pelo como nosso interlocutor. Nestes webinários, e sem olharmos a inclinações políticas ou religiosas, temos tido sempre a prioridade de ter como convidados quem contribua ou tenha contribuído para a diáspora portuguesa nos Estados Unidos. Sei, é o que ambos sabemos, é o caso do Dr. Amado. Doutor Hermano, eu geralmente cabe-me a mim fazer a primeira pergunta, ou dar o primeiro tópico para a nossa conversa. Portanto, uma vez mais, agradecemos a sua disponibilidade e a sua presença nesta série de webinários da Palcos e de IBBI. Gostaríamos de começar pedindo-lhe que nos desse uma breve nota biográfica sua. Quem é o Dr. Elman? De onde e quando emigrou? E qual foi ou qual é o seu percurso na Califórnia? Faça favor, doutor. Olha, começo por agradecer o convite a si e ao Denis e ao Palcas e ao BBI. É sempre um prazer estar convosco e partilhar um pouco sobre a nossa comunidade aqui no centro da Califórnia e em toda a Califórnia em geral. Eu sou açoriano, nasci na Ilha Terceira, filho de uma mãe que nasceu na cidade de Gustine, na Califórnia, e foi levada pelos seus pais para os Açores quando tinha 7 anos. Viveu e foi criada, assim se pode dizer, lá. Casou com o meu pai e quando nós já éramos, quando tinham 4 filhos, o maior já quase com a idade de servir o serviço militar em Portugal, eles decidiram emigrar para a Califórnia. Eu tinha 10 anos nesse tempo, foi em 1966, e viemos para a zona que a minha mãe conhecia, que é aqui esta zona do centro da Califórnia. E depois já, claro, fui viver para uma vacaria ou leitaria, como nós dizemos na Califórnia. Vivi lá 12 anos até entrar na universidade, aí acomodei-me para Turlock e formei-me em História na Universidade Estadual da Califórnia. Fiquei na mesma universidade para o meu
o meu Masters e finalmente fiz o doutoramento na Universidade do Pacífico, na cidade de Stockton, aqui ao longo. Eu fui por 17 anos professor e diretor de escola, especialmente escolas primárias, aqui na zona, servi em várias até. E depois, os últimos 26 anos da minha carreira, foi professor na Universidade Estadual da Califórnia, em Stanislaus, no departamento de formação de professores, como diz aqui a camisola, e acabei, já me reformei, fez agora em maio passado um ano, e agora ando a passar o meu tempo entre a Ilha Terceira, a Ilha de São Jorge e a Califórnia. Muito bem, muito bem. Pelo menos sabe dividir o tempo e sabe onde vai melhor. Poder estar nos três sítios é realmente. Não está reformado, está aposentado. Pois... Muito obrigado, doutor. Muito obrigado pela informação. E mérito, como se diz em termos universitários, não é? O jubilado. Aliás, eu gosto mais da palavra que os nossos amigos hispânicos usam muito, que é jubilado. É uma palavra muito mais. Jubilado. É jubilado. Até se torna as pessoas mais importantes. Já não se usa tanto, mas usava-se no tempo que eu era criança. Eu lembro-me de falarem de todos os professores, independentemente, e funcionários civis, estavam jubilados. Jubilado. Uma palavra Por muito. acaso foi um termo que eu não estou a dizer que não o conheça, mas não foi um termo que eu ouvi usar muitas vezes. Mas eu, a palavra reformado é que não consigo realmente entender. Aposentado, está noutro aposento, está bem posto, mas noutro local. Muito obrigado, doutor. A minha pergunta, e como todos nós, e como os nossos amigos que nos seguem sabem, portanto, os nossos interlocutores já têm as perguntas. Isto não é uma entrevista gatio, como se diz em inglês, nem é um trabalho biográfico. Quem conhece o professor Dr. Elmano Costa, eu vou tratá-lo por tu, porque assim é que o trato há muitos anos e ele também comigo. Quem conhece o Elmano sabe que ele tem estado muito envolvido nas nossas organizações, em várias organizações. Vamos tentar falar, se não de todas, de quase todas, ao longo, portanto, desta conversa. E gostaria de começar pelo envolvimento que tiveste e ainda tens na paróquia de Nossa Senhora da Assunção. Sei que, portanto, tens estado envolvido na paróquia em várias partes da paróquia, não só como paroquiano, mas também como paroquiano ativo em algumas organizações. E queria, em particular, na paróquia de Nossa Senhora da Assunção, que nos falasses do teu envolvimento na paróquia, equipas de Nossa Senhora e outros segmentos de ordem religiosa e não só, mas também do valer. Portanto, talvez aqui pudéssemos falar dessas duas valências em que estiveste envolvido, suponho que na paróquia da Assunção, desde o começo. Bem, não foi bem desde o começo, porque eu era muito jovem ainda quando começou e nós, nesse tempo, vivíamos na cidade de Escalon e só depois é que nos mudamos para Troloc. Aliás, eu mudei-me primeiro para vir para a universidade e depois os meus pais, ali há 2 anos, seguiram também, porque eles estavam a ver que os filhos estavam-se a mudar todos para Troloc e eles ficavam sozinhos em Escalon e resolveram vir para cá também. Mas logo poucos anos depois da fundação, nós ficamos, a nossa família, aliás, meus pais, porque, como eu digo, eu era jovem ainda, envolveram-se na paróquia, na criação e no desenvolvimento da paróquia. Os meus pais, aliás, os meus irmãos, talvez mais que eu ainda, estavam envolvidos, mas teve ali uns anos em que eu ensinava catequese e fazia, assim, muitas outras atividades. Mas para se dar aliás, o Denis falou nas equipes de Nossa Senhora que nós dirigimos aqui na Califórnia por vários anos, penso por uma década, talvez. Logo a seguir ao casal do António e Maria Borba, fomos os diretores das equipes aqui na Califórnia. As equipes, para quem não sabe, é um movimento católico de casais em que forma-se uma equipe de 6, 7 casais e temos reuniões mensais em casa de um desses casais, temos um jantar, um convívio e, claro, temos assuntos religiosos que debatemos também e falamos nessa reunião.
Claro, o movimento já se tem propagado muito e é interessante que está muito. Nós este verão fomos à Itália para um encontro mundial das equipes. Aliás, de 6 em 6 anos é um encontro mundial. Nós, a primeiro que fomos foi em Brasília, há 12 anos atrás. Há 6 anos atrás fomos a Fátima e agora este ano fomos a Torino, na Itália, e tivemos lá 8.000 casais de todo o mundo. E é interessante Fantástico. ver tanta gente de tantos países, há uns e tantas línguas, há uns que a gente não consegue falar, outros porque não falamos a mesma língua, no mesmo hotel, mas sempre conseguimos comunicar alguma coisa e é sempre algo que eu gosto muito de conhecer e saber as experiências destas pessoas. Mas eu tive a sorte de um ano, aliás, em inglês é uma palavra que não sei se é em português, que é serendipity, aquele acaso que dá sorte. E eu fui convidado para Palcas em 1990 ou 2000, já não sei, para o censo que se ia fazer. O Ron Cruz, que estava à frente de Palcas nesse tempo, convidou-me para ir a uma reunião em Washington, em que ia-se preparar e falar e debater sobre o censo e como é que se podia movimentar a comunidade portuguesa para participar nesse censo. E eu tive a sorte de conhecer a Donzelina Barroso da JB Fernandes Memorial Trust. Comecei com uma ideia que tinha e falei com ela acerca disso e ela disse, manda-me essa proposta e vamos ver se estamos interessados em apoiar e dar fundos para essa ideia. E a ideia era uma organização para servir a comunidade portuguesa aqui no centro da Califórnia, em aspectos daquilo da assistência social. Não necessariamente no sentido de dar fundos ou as coisas assim, mas sobretudo o essencial era isto tínhamos muitas pessoas que não falavam inglês bem, muitos que já estavam a ficar idosos, que precisavam acesso às entidades governamentais, por exemplo, com assim, problemas com a segurança social ou assim outros assuntos, e não sabiam, e às vezes os filhos também não sabiam ajudar. E, portanto, eu mandei essa proposta escrita, claro, à Donzelina e à JB Fernandes, e eles decidiram apoiar, e por muitos anos, por mais de uma década, foram os que financeiramente apoiaram a organização, embora que a organização de Valer está na paróquia de Nossa Senhora da Assunção, não é uma organização, assim, vamos dizer, religiosa. É uma organização de assistência social em que ajuda toda a gente, até aliás, alguém que nem sequer seja português pode ir lá e ter apoio, e tem pessoas que vêm de longe. Aliás, é interessante que até de Idaho, onde temos a comunidade portuguesa, já tivemos várias pessoas que vêm, agora especialmente que têm as permanências consulares, em que o Consulado de São Francisco manda às comunidades uma pessoa, em geral daí mestre, mas não um empregado, para um funcionário, para ajudar as pessoas com a documentação portuguesa. E isso é um dos grandes serviços que fazemos, mas, claro, temos muitos mais, e aliás, além dos anos, tem variado conforme os programas que o governo americano tem. Já tivemos, por exemplo, distribuição de comidas que o governo dava, agora não temos isso, porque já não há tanto nesse aspecto, mas continuamos a assistir a pessoas que querem ser cidadãos americanos, aos cidadãos americanos, continuamos a assistir a pessoas que têm problemas com certos aspectos de assistência social, e, portanto, até com problemas médicos. Nós já ajudamos muita gente a ir a médicos a São Francisco e a Stanford e outros lugares assim, que eles não têm a confiança, não se sentem confortáveis, e nós tentamos ajudar quando é possível. Entretanto, já que estamos a falar numa organização comunitária, antes de passar para o nosso amigo Elídio,
Eu também soube que eu sei que estás neste momento, mas que estiveste durante vários anos e que foste também muito envolvido, ainda estás, na Casa dos Açores de Relmar. Como é que foi esse envolvimento? Se podes dizer isso, eu sei que não preparamos muito essa parte, mas acho que era importante falar do envolvimento, porque é, portanto, a única Casa dos Açores na costa oeste dos Estados Unidos. Não, isso é um envolvimento mais recente e devo isso ao nosso amigo Manuel Eduardo Vieira, que um dia, numa viagem que estávamos a fazer penso para São Francisco, nós participamos ambos no Conselho Consultivo do Consulado em São Francisco e ele disse-me, olha, tu devias ser secretário da Casa dos Açores. E diz uma pessoa boa. E eu, como gosto de Manuel e como a pessoa que eu admiro, eu não podia dizer que não e aceitei o convite e era para ser um convite por 2 anos e acabou por ser, não sei se foi 4 ou 5, porque no entretanto veio o Covid e não houve eleições e assim, mas eu por acaso vi a Casa dos Açores assim de fora e agora que estou mais envolvido diretamente, continuo a fazer, aliás, parte da direção da Casa dos Açores. É uma organização que tem muito a oferecer à comunidade portuguesa também. Porque ali tem-se formado, por exemplo, a escola de violas e hoje em dia, se a gente for aqui na Califórnia a uma noite de fados ou cantar ao desafio ou outras coisas assim, a maior parte desses tocadores aprenderam a tocar na Casa dos Açores. Aliás, já que estou a falar na Casa dos Açores, nós estamos no processo de fazer uma casa, não uma sede nova, vamos derrubar a que temos, vamos construir de novo. Eu penso que talvez já no fim deste ano que vai entrar, de 2025, essa casa já esteja pronta. E é interessante porque em todo o mundo há muitas casas dos Açores que têm lindos edifícios, lindas sedes, outras que não têm tanto, mas nós penso que vamos ter uma que vai ser digna também de ser chamada Casa dos Açores. Muito bem. Elídio, Eu antes de passar ao tópico seguinte, eu realmente queria lhe dar os parabéns quando se fala da Casa dos Açores, onde eu, profissionalmente, já tive a oportunidade de estar, hum, também na da Califórnia, mas noutros estados deste grande país, eu nunca estive na Casa dos Açores como um continental. Eu estive na Casa dos Açores sempre como um português e fui sempre recebido os chamados açorianos que são dos Açores, na mesma como um português como eles. Portanto, a Casa dos Açores tem dado, uh, tem dado lições de como é bem, como sabem receber, sejam as pessoas do continente, da Madeira ou só dos Açores. Portanto, os meus parabéns, doutor. Olha, se me permite, eu agradeço isso e digo que o nosso tesoureiro já há muitos, muitos anos, já perdi conta dos anos, é continental. E já tivemos uma presidente, a senhora Laurinda Vieira, que é de Trás-os-Montes também. Portanto, é a Casa dos Açores, mas é a Casa dos Portugueses. Ok. Era isso que eu estava à espera que dissesse. Porque realmente é isso que eu sempre senti. E não estou a dizer só nos Estados Unidos, porque também há muitos açorianos no Canadá, e eu profissionalmente também me deslocava bastantes vezes à área de Toronto e de London em Ontário, e era recebido exatamente da mesma maneira na Casa dos Poveiros, de onde eu sou natural. Portanto, os meus parabéns, doutor. Doutor, já falou em muitas organizações, mas uma das a que presidiu foi o Portuguese American Citizenship Project. O que é que foi e o que é o Portuguese American Citizenship Project? A sua importância, principalmente na promoção do dever cívico da nossa diáspora aqui nos Estados Unidos. Olha, por acaso foi uma organização em que eu trabalhei muitos anos, não sei, talvez uns 15 anos, praticamente desde o início.
eu conheci a pessoa que fundou a organização, o Jim McGlinchey, quando fui, aliás, a Washington, à reunião organizada pelo Palcas para o censo, a mesma que conhecia Donzelinha Barroso da JB Fernandes. E trocamos ideias, continuamos a falar e decidimos trazer esse projeto para a Califórnia. O Portuguese American Citizenship Project tinha uma meta, se assim se pode dizer, era de pôr a nossa comunidade a votar. E uma coisa que nós descobrimos e que achamos muito interessante é que dizia-se que os imigrantes portugueses não participavam no ato cívico. Não votavam porque lá dizia-se muitas razões, porque foram criados num sistema totalitário, não havia democracia, não sabiam. Mas, de facto, quando nós começamos a contar e começamos a ver, vimos que eles, de facto, votavam. E, portanto, nós queríamos, recensear esses que ainda não estavam recenseados e queríamos incentivar a votar esses que ainda não votavam. E trabalhávamos, sobretudo, com igrejas, com organizações comunitárias, e a maneira que trabalhávamos era assim: nós pegávamos na lista dos sócios da organização e podíamos ver que é informação pública, saber se a pessoa está recenseada para votar ou não. Nós conseguíamos a lista dos recenseados, víamos quem é que estava recenseado, quem não estava, trabalhávamos com a organização para tentar recensear esses que não estavam recenseados e depois mandávamos um cartão a todos na data aí 2 semanas, 3 semanas antes das eleições, a lembrar a importância de votar e aonde é que podiam votar e qual o processo. E depois, quando acabavam as eleições, nós voltávamos novamente a adquirir a lista, porque essa lista de recenseados diz se a pessoa votou ou não. Não diz como a pessoa votou, não diz qual o partido, mas, de facto, a informação pública, saber se o Denis Borges ou se o Sr. Elídio votou ou não votou nas últimas eleições. Aliás, são 5 eleições que a lista tem. E nós, vendo antes e depois, nós podíamos ver se de facto esse processo de incentivar, de mandar cartões, de pôr os padres na igreja aos presidentes de organizações a incentivar os seus sócios a participarem, e nós vimos que de facto a comunidade portuguesa vota e vota em grandes percentagens. Talvez a maior surpresa foi saber que eles votam em geral com maior percentagem que a comunidade em geral de uma cidade ou de um condado ou de uma zona, ou de um estado até. E, portanto, tive pena quando esse programa acabou, mas, de facto, eu penso que o trabalho que tínhamos a fazer estava feito, no sentido que a comunidade nesses anos mudou muito, as pessoas estão cada vez mais orientadas para participar no ato cívico, e penso que a nossa comunidade tem feito muito bem. Aliás, nós aqui na Califórnia temos uma situação que eu, por acaso, ontem falei com uma jornalista do Los Angeles Times, que o Denis Borges indicou para ela, que é uma continental, a Frances Pino, e ela queria falar sobre esse assunto, como é que neste Vale da Califórnia nós temos conseguido eleger tantos luso-americanos para congressistas. Nós já chegamos a ter 4, mas já há 30 anos para cá temos tido sempre 2, 3 ou 4, que é uma coisa muito interessante e ilustra muito bem a participação cívica da nossa comunidade. Muito bem, muito bem. Essa realmente é um projeto. Eu lembro-me agora no último census, a Palcos também ajudou com um programa que se chamava Make the Portuguese Count, e que teve um sucesso relativo, pensaríamos. Nós somos sempre um bocado audaciosos e vaidosos. Queríamos ter uns resultados muitíssimo maiores, mas pelo menos ficamos a saber que o número que existia não era verdadeiro. Talvez este ainda peque por escasso, mas pelo menos é um bocadinho mais aproximado. Portanto, esse projeto
em que esteve envolvido e que está envolvido é fantástico. Amigo Diniz, Antes de passar à próxima pergunta, Elmano, há quem diga que uma das razões para ter uma participação no Congresso, como disseste, quer dizer, tivemos sempre dois, muitos anos três e às vezes até quatro, não é? E sempre da zona do Vale, não é? Para o estado da Califórnia tivemos outros representantes, particularmente da área da Bahia, também do sul da Califórnia, da Artesia, etc. Mas para o Congresso têm sido praticamente todos da zona do Vale, desde Tracy para baixo, não é? Hum, Na tua perspectiva, tem alguma coisa, eu sei que também tens estudado isto, tens visto isto, tens trabalhado com isto, tem alguma relação direta com a agricultura e o nosso envolvimento nessa indústria? Porque os portugueses ainda têm, talvez não é o peso que era há 50 anos, mas ainda têm um grande peso na agricultura. Não, tem, e eu penso que, aliás, eu estou convencido que essa tem sido a razão. Aliás, mas podemos alargar um pouco mais, penso, falar um pouco do sucesso económico da nossa comunidade portuguesa na Califórnia. Porque nós aqui, os imigrantes, praticamente quase todos, que começaram com algum negócio, sobretudo em vacarias. E por isso, com esse sucesso económico, começaram a ver a importância da participação cívica, de se envolverem na política. E não foram os pais imigrantes que fizeram isso, mas foram os filhos ou os netos desses imigrantes que depois concorreram e foram eleitos e fazem parte. E todos, a gente pode dizer praticamente todos, ou foram criados em vacarias, ou foram criados em outros ramos da agricultura, como é o caso aqui do nosso congressista Duarte, que tem viveiros de criação de árvores e um grande negócio do Arty Nurseries aqui nesta zona. Portanto, não haja dúvida que o sucesso económico, sobretudo através da agricultura, levou ao resultado de haver tantos lusos eleitos. E uma segunda pergunta, porque a tua resposta trouxe-me uma outra questão. E o envolvimento também, não só através, portanto, como tu disseste, desse sucesso económico, para o envolvimento em termos participativos, porque o voto conta, mas também o dinheiro conta na política americana e não só. E o Ilídio lembra-se bem, porque o nosso primeiro interlocutor foi o nosso amigo Tony Cabral, da costa leste dos Estados Unidos, que é representante em Massachusetts, e quando falamos dessa perspectiva do dinheiro, na costa leste é um bocadinho diferente, mas eu contei-lhe a história de um amigo nosso, um senhor imigrante da Ilha Terceira também, da Santa Bárbara, que costumava dar e ainda dá muitas vacas para as festas do Espírito Santo, Nossa Senhora de Fátima, todas as festas. E ele disse, eu cortei, eu agora em vez de dar 20 dou só 17 vacas. E eu disse, olha, está a poupar 3 vacas. Não, continua a dar 20, dou 3 aos políticos. Não é para a mesma fé do Espírito Santo, mas dou 3 a políticos. E portanto, há também esse envolvimento, não é, das pessoas económicas. É interessante quando o Denis Cardosa concorreu pela primeira vez, ele tinha um slogan que era muito interessante, que era Cows for Cardoso, ou vacas para o Cardoso. E ele, de facto, ele pedia aos donos das vacarias, sabia muito bem que na comunidade portuguesa era muito tradição desses donos darem para as festas uma vaca, e ele dizia, olha, dá-me uma vaca, vende-se a vaca e eu uso os fundos. E, de facto, ele conseguiu muitas vacas com essa ideia. E, claro, sendo luso-americano, em tempos diferentes do que é hoje, porque ele era democrata e, portanto, mas conseguiu unir os donos das vacarias nesse projeto. E, de facto, e continuamos a ter muitos já luso-americanos que têm negócios que continuam a contribuir para as campanhas. E isso, aliás, nós sabemos, é muito importante para se ter influência política. Agora sim, a minha pergunta que tem a ver com o ensino, particularmente a profissionalização da nossa diáspora tem sido uma das tuas paixões. Portanto, nós somos da geração em que havia meia dúzia de professores,
ao menos, e agora o Vale todo e o norte e o sul da Califórnia. Temos muitos professores, ainda outro dia falámos com muita gente através do Congresso da Luz American Education Foundation que está no ensino no sul da Califórnia, o que é muito bom também. Fala-nos um pouco do projeto da Fundação para a Educação do Centro da Califórnia, o papel desta mesma na nossa, quando digo na nossa, no Vale de São Joaquim, porque apesar de ser Turlock, mas tem envolvido uma grande parte do Vale, e alguns dos triunfos, também alguns desafios desta organização. Bem, é interessante que como tu disseste, Denise, eu quando estava na universidade, nós formamos um clube português na universidade e éramos meia dúzia. E anos depois, eu já como docente da universidade, fiz um estudo que tem limites, mas deu uma ideia para a gente ver em que mais ou menos 6% dos estudantes na Universidade de Interlock eram luso-descendentes. Quer dizer que eles estavam representados na universidade com a mesma percentagem de que estão representados na zona em que esta universidade serve, que é os condados de Stanislaus, São Joaquim e Merced. E, portanto, quer dizer que nós atingimos o mesmo nível de formação que os outros, mas até podemos dizer que superamos isso, porque 6% eram os que estavam aqui na Universidade de Interlock, mas nós temos muitos luso-descendentes desta zona que vão para universidades fora desta zona, para São Diego, para Los Angeles, para San Luís Obispo, aliás, é talvez a maior comunidade, para Chico, para outros lugares. Portanto, se for a pôr isso tudo junto, nós podemos dizer que a nossa comunidade está a ultrapassar a comunidade em geral americana que temos aqui. Nós talvez tivemos alguma parte nisso, não sei se foi a Fundação Portuguesa para a Educação que teve a grande influência, e penso que não foi, por isso foi a comunidade portuguesa em geral, mas uma coisa que nós, quando formamos essa organização, e já foi há 40 anos mais ou menos, ou 30 e tal, nós queríamos apoiar a nossa juventude a estudar. Nesse tempo ainda havia muitos que eram filhos de imigrantes que estavam a trabalhar em vacarias ou a trabalhar em matadouros de galinhas, que temos aqui muitos, ou de perus, aqui à nossa volta. E para quem estudar, às vezes os pais pensavam que ia ser muito dispendioso, e nós começamos com a ideia de dar bolsa de estudo. Mas ao mesmo tempo não era só as bolsas, era criar um fórum, um sítio onde se podia reconhecer a nossa juventude e reconhecer os que estavam a ter sucesso. E, portanto, nem só dávamos bolsas de estudo, mas ao mesmo tempo reconhecíamos o professor do ano, o estudante do ano, o negócio do ano. E é uma coisa muito interessante com o estudante do ano. Quando nós começamos, o estudante do ano era alguém que acabou a secundária com notas excelentes, o que aqui na América se chama valedictorians. E fomos passando para esses que acabaram com a licenciatura com notas excelentes. E nos últimos anos, nos últimos 10 anos, talvez, temos reconhecido o estudante do ano, são pessoas que têm PhDs, doutoramentos, são pessoas formadas em medicina, são pessoas, por exemplo, este ano a estudante do ano, eu não vou dizer quem, porque ainda falta um mês para o banquete, mas é uma pessoa formada em medicina. Portanto, é interessante ver, porque eu estou convencido que hoje em dia a nossa comunidade portuguesa, a nossa juventude, especialmente as nossas mulheres jovens, talvez 90% têm formações universitárias. E é um caso incrível. Entre os homens não é tanto, porque eu penso que muitos deles, especialmente esses que foram criados com negócios, eles veem a sua vida virada para esse negócio, embora que muitos vão à universidade e depois voltam ao negócio, mas muitos estão nessa vida e têm a vida muito bem sucedida e nunca vão ganhar tanto dinheiro, talvez, na sua vida como vão tendo o negócio, mas também entre os nossos jovens homens já temos mais de 50% que estão formados nas universidades.
E se foi a fundação, em parte, mas em geral foi a comunidade portuguesa que viu o benefício de irem para a universidade, de formarem e da vida que podiam ter depois. Muito bem, obrigado. E Lídio? Pronto, doutor, também sabemos que fez parte, pelo menos durante um mandato, se não estou em erro, do Conselho das Comunidades Portuguesas. Como é que foi essa experiência? Como sabe, as opiniões diversas, são muito diversas sobre o efeito e eficiência dos conselheiros das comunidades portuguesas. Uns são eleitos 3 pessoas, outros são eleitos porque os obrigaram a ser, mas que é que vê as comunidades ou com o Conselho das Comunidades com Portugal e com os governos, independentemente, claro, da cor política. Acha que o Conselho das Comunidades é bem visto por Portugal e pelos governos portugueses? E, como digo, não depende da cor política. Estivemos uns anos com um partido e agora está outro partido no governo. Como é que vê também a comunidade, a nossa comunidade, em relação aos conselheiros das comunidades? Bem, é interessante, quando começou, havia uma grande esperança na comunidade daqui, especialmente a nossa comunidade aqui do Vale de onde eu resido, havia uma grande esperança que finalmente havia uma maneira de fazer levar ao governo português as carências, as necessidades, se assim se pode dizer, da comunidade da Califórnia, porque nós sabemos, por exemplo, que aqui na Califórnia temos um consulado para o todo oeste dos Estados Unidos. Um consulado que nem só serve a toda a Califórnia, mas Hawaii, e Idaho e outros estados onde já há portugueses portanto, com essa esperança, muitas pessoas participaram e votaram na primeira eleição que houve. Aliás, eu, salvo erro, penso que foi o José João Encarnação e o Tony Goulart, naquele tempo havia 2, foram eleitos. É interessante que nenhum nem outro quis continuar depois de ser mandado. Penso que o Denis foste no segundo mandato, não foi? Sim, e aliás o Tony abandonou a meio, acho. E o nosso saudoso José João continuou porque, pronto, para continuar, mas muito desiludido, como tu sabes, não é? E depois eu parece-me que segui o Denis, e eu penso que a minha opinião é talvez igual, mas não quero falar por nenhum de vocês, mas eu também já não fui talvez com os olhos tanto fechados, porque já tinha a experiência dos que tinham servido, mas ainda pensei, olha, será que isto pode dar alguma coisa ou não pode dar? Mas a realidade é esta. Eles têm mudado o processo. Quando eu fui nos 4 anos, o processo era que havia comissões e cada comissão reunia-se independente das outras comissões. E, portanto, nós tínhamos a reunião, chegávamos a conclusões, tomávamos notas, mandávamos ao senhor secretário, e eu penso que aquilo era arrumado numa gaveta e nunca mais era visto por ninguém. Aliás, eu achei um pouco estranho que não havia representação do governo português nas reuniões das comissões. Eram nós sobretudo franceses, mas havia uma mistura de outros também, da Sudáfrica do Sul, da América. Nós tínhamos a reunião, a única representante do governo português era uma funcionária da secretaria, muito simpática, mas não era a pessoa que tinha influência nas decisões a tomar. E eu cheguei à conclusão que o melhor que eu fazia nas reuniões, embora que eu sempre assistia a reuniões e sempre assistia a tudo, mas eu aproveitava a minha ida a Lisboa para ter outras reuniões fora da reunião da comissão. Portanto, há reuniões com a FLAD, desculpe, reuniões com o Instituto Camões e outros assim. E nesse sentido, eu penso que deu algum fruto. Aliás, Camões apoiou por muitos anos uma professora aqui na Califórnia que veio a auxiliar com o ensino da língua portuguesa, e foi quando começou e continua ainda hoje em dia com
com o Duarte em Sacramento, mas o Conselho em si, eu penso que não tem... Foi tanto que as pessoas deixaram de votar. Eu penso que quando eu fui eleito ainda ganhei com 200 e tal votos. Eu penso que as últimas eleições que houve, não sei se houve 15 ou 20 votos, que é praticamente as pessoas a dizerem para que é que eu vou votar, porque eu não vejo que isto tem grande influência. Também eu vou dizer que às vezes havia pessoas que tinham ideias assim um pouco que o Conselho podia fazer que de facto não podia. Eu lembro-me numa das primeiras reuniões em que um representante do Brasil queria que a TAP viajasse para Belém, no Brasil, e pensou que, sendo membro do Conselho, que podia exigir que a TAP fosse para Belém. Não, bem, isso não é da influência do governo, aliás, nem de nós, como conselheiros, mas a conclusão final. Eu penso que o Conselho tem pouca influência. Eu penso que as pessoas, pelo menos aqui no norte da Califórnia, ou no centro da Califórnia, já viram que não têm e já perderam o interesse nisso. Eu, para já, agradeço a resposta. Já tivemos a oportunidade de perguntar a outros interlocutores e aqueles que querem ser, às vezes, dar-nos uma resposta politicamente correta, tentam, com evasivas, não dizer isso. Mas está mais do que quase provado de que é muito bom ir tirar umas fotografias com o Sr. Presidente da República de Portugal e não vi ou ainda não ouvi de ninguém dizer fui preparado com um dossiê para apresentar na Assembleia da República ou para apresentar ao Sr. Presidente da República ou para apresentar a alguém para lhe para mais ou menos simpatizar com algo que seja necessário no Estado que eles representam. Porque eu digo sempre uma coisa que o doutor ainda não ouviu, mas vai ouvir então de mim. É que geralmente as pessoas que têm interesse na diáspora portuguesa dos Estados Unidos, estou a falar do governo passados, atuais e infelizmente futuros, vêm no dia 9, no dia 10, no dia 11 de junho. Só que a diáspora nos Estados Unidos está aqui 365 dias. Portanto, o que me acaba de dizer, doutor, não foi uma resposta os estrategistas sem rede nenhuma, e disse aquilo que realmente é mais ou menos o comum, e, como digo, não respondendo politicamente correto, disse aquilo que vai nela. Sabe uma coisa que me ficou por perguntar e que gostava muito de que eu falasse? É sobre o Centro dos Estudos Portugueses da Universidade. Bem, nessa parte... Doutor, eu acho que é um bocadinho mais importante que aquilo que falamos das comunidades portuguesas. Portanto, eu acho que é mesmo aquilo que o doutor prefere e daquilo que nós gostamos de ouvir. Fazer favor. Não, eu posso dizer que quando se formou a Fundação Portuguesa para a Educação do Centro da Califórnia, um dos objetivos foi ver se ou pôr a nossa universidade aqui local a ensinar a língua portuguesa. Nós estávamos a trabalhar com várias escolas secundárias e, aliás, eu penso, e o Denis talvez sabe melhor que eu penso que o maior número de escolas secundárias que ensinam a língua portuguesa estão aqui na nossa zona, aqui à nossa volta. E, aliás, temos a única escola primária que tem um programa de imersão na língua portuguesa. E, portanto, nós com tudo isso achávamos que era uma grande lacuna que a nossa universidade não ensinasse a língua portuguesa. E, portanto, nós como organização lançamos esse projeto, fomos à universidade e nos primeiros 2 anos foi a Fundação para a Educação que pagou o salário do professor para ensinar, para dar naquele tempo, uma cadeira só da língua portuguesa. E depois, nessas reuniões com o Instituto de Camões, que aliás serviu muito ir a Lisboa, conseguimos que o Camões mandasse um leitor e tivemos uma década com leitores de Camões e finalmente chegamos ao ponto que a universidade é quem empregou o docente e agora está efetivo e, portanto, já está no orçamento e penso que
quando ele se for, vai ser substituído. Penso, Oxalá, tenho esperança. Mas hoje temos o orgulho de dizer que temos um programa de língua portuguesa, não tanto abrangente como o programa de que o Denis tem, ou que o Denis participa na Universidade de Fresno, mais pequeno. Aliás, somos uma universidade muito mais pequena que a Universidade de Fresno. Não sei se temos uma quarta parte dos estudantes que a Fresno tem. Acho que tem talvez metade. Vocês estão com 12 mil ou 13, não é? Não, temos 10 mais ou menos. Então nós estamos, sim, acho que faz uns 125 mil, portanto é. Ok, vocês são muito maiores, mas claro, e é tal coisa, eu penso que isto tudo, o ensino da língua portuguesa não era só para ensinar a língua, porque isso era importante, mas era também para dar à nossa comunidade o orgulho de saber que a universidade está a reagir às necessidades da comunidade. De uma maneira de aproximar mais a universidade à nossa comunidade. E é interessante que nós, já a 15 de novembro, vamos ter o banquete da Fundação para a Educação, em que vamos atribuir as bolsas e reconhecer o professor e o aluno e o comerciante, etc. E vamos ter a reitora da universidade, porque ela pediu mil desculpas que não está numa reunião dos reitores todas, mas vamos ter dois pró-reitores e vamos ter o vice-presidente que é a Foundation, que é a de angariar fundo. Mas eles queriam vir, que estavam a pedir para vir. Portanto, é interessante que eles reconhecem que é uma comunidade aqui grande, uma comunidade que tem sucesso económico e eles querem se envolver nessa comunidade. E aí penso que conseguimos a meta que tínhamos, que era de pôr a universidade a reagir às necessidades da comunidade portuguesa. Então vamos partir para a última pergunta e acho que vamos cumprir o nosso calendário de 1 hora, como nós tentamos sempre fazer, se bem que muitas vezes não somos leais a essa hora. Mas estamos com muitas perguntas, mas sucintas. Muito obrigado, Elmano. Portanto, a última pergunta é uma perspectiva sobre a nossa diáspora portuguesa na Califórnia. Como é que tu a vês, em termos de futuro, sem olhar para a bola de cristal, porque normalmente isso não resulta muito, mas, obviamente, com a experiência, com aquilo que já falaste, alguma americanização da comunidade, que daí também a nossa presença no mundo político, no mundo da educação e nos outros mundos. Como é que vês? Eu diria, se olharmos para a comunidade a médio prazo, mais ou menos, digamos, com uma década, não é? Como é que tu vês a comunidade? Como é que vês da tua zona e um bocadinho também da Califórnia, mas particularmente da tua zona? Como é que vês a língua portuguesa? Que, obviamente, e disseste aí muito bem, aliás, são duas escolas secundárias em Ceres, são as duas de Turlock, é a de Relmar, portanto, estamos a falar em 5 escolas, numa zona muito. E a Junior High de Turlock também. Turlock também, É. o programa de imersão em Relmar, portanto, estamos a falar de uma zona que tem 3 cidades quase juntas e todas elas dão. E se nós incluirmos, portanto, a zona mais a sul, 1 hora e meia ou 2 horas de Tolar, na realidade, portanto, são 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Portanto, se há 14 escolas a darem português na Califórnia no ensino público, 11 estão no Val. É uma coisa impressionante, não é? Como é que tu vês isso? Mas na realidade, a língua portuguesa já não é, muitas vezes, eu não vou dizer, mas por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu falo, por aquilo que, e também eu sei que contactas muito com a comunidade local, já não é a língua que se fala diariamente nas nossas famílias, e particularmente nos lusodescendentes. Já não é a língua de muitas associações. Na Luz América, agora há 2 semanas, nós tivemos esse encontro, em que todos tivemos um encontro com jovens com 35, 40 anos, não é? E todos eles me disseram, estão todos envolvidos em associações do Espírito Santo, de centros portugueses, etc. E todas as reuniões já passaram para inglês, obviamente, porque eles sentem-se melhor na língua inglesa. Portanto, como é que tu vês a comunidade, a questão da língua e o nosso movimento associativo, baseado, obviamente, nas tuas experiências e no teu envolvimento há 40 e tal anos aqui na comunidade? Não, é interessante. Eu vou citar um exemplo muito concreto, a Casa dos Açores.
Nós, até há um ano atrás, as reuniões eram sempre em português. Mas nós fizemos um grande esforço de trazer juventude para a direção da Casa dos Açores e tivemos agora tivemos, aliás, este ano passado, o Tommy Vieira, que é mesmo jovem, e temos agora o Michael Rocha, que vai entrar agora, que é jovem também, e quando digo jovem, digo 30 e poucos anos. E já eles, já quando mandam mensagens, já mandam em inglês, já não mandam em português. E nas reuniões, há muitas vezes, já começam a falar inglês no lugar de falar em português, porque é a língua que eu compreendo muito bem, embora que eles ambos falam bem a língua portuguesa, penso que falam bem, mas eles sentem-se muito mais confortáveis falando em inglês e já têm outros diretores que são da idade deles também, que sentem-se com mais facilidade a falar o inglês. Portanto, eu penso que o processo é inevitável, que a língua portuguesa vai ficar uma língua como segunda língua aprendida nas escolas. Não é aprendida nas casas. Eu, hoje em dia, conheço muito poucas famílias que têm crianças que falam português em casa. A grande maioria falam inglês. E sei que vai ser o caso, se eu chegar a ter netos, vai ser o caso dos meus netos. Aliás, a minha nora é americana, de Minnesota, não fala uma palavra de português, nem sequer sabia onde era Portugal, até não conhecer o meu filho. A outra é luso-descendente, mas já do lado da mãe, já são, parece-me, terceira geração aqui na América. Ela não fala português também, e portanto eu sei que eles vão criar os filhos a falar em inglês, e é inevitável. Mas como ensino nas escolas é interessante, porque eu penso talvez porque eles veem que perderam alguma coisa e têm muito interesse. O programa de imersão em Helmar está cheio, está lotado, tem pessoas, muitas juventude interessada a aprender a língua portuguesa. Aliás, até alguns que nem sequer são luso-descendentes, mas a maioria são luso-descendentes. Alguns luso-descendentes de um lado, ou do pai ou da mãe, não dos dois lados, mas querem aprender, e nas escolas secundárias é interessante que não é só, em facto vou dizer, a maioria das pessoas que estão a estudar português nas secundárias nem sequer são luso-descendentes. São americanos, são mexicanos, são outras etnias que querem aprender mais uma língua. E aliás, veem que Portugal hoje em dia já é muito mais reconhecido. Aliás, eu vou-vos dar um exemplo. Eu tenho um filho que trabalha no mundo da informática, de tecnologia. Ele até há poucos meses trabalhava para o Facebook. E ele agora mudou-se de companhia. E foi a Toronto, em que a companhia levou os empregados a Toronto por uma semana para celebrarem que tinham feito negócio de o primeiro 1.000 milhões, ou como dizemos em inglês, bilhões, $1 bilhão. Ele na conversa entre os colegas, foi interessante a quantia, ele disse que ficou mesmo surpreendido com a quantia que dizia que Portugal era um lugar que eles queriam viver, era um lugar que queriam ir, que era um lugar bom para quem trabalha, daqueles os nomads, como se diz, que é para ir trabalhar, trabalhar à distância, que eles estavam interessados. Como Portugal está conhecido, como o Brasil, aliás, é um país que também é muito conhecido, a língua portuguesa tem o seu futuro assegurado. Isso eu estou convencido. A comunidade portuguesa penso também que está muito bem sucedida. Aliás, mas ao mesmo tempo vou dizer que nós estamos a ficar divididos como a comunidade americana está a ser dividida. Politicamente estamos divididos. E, portanto, aliás, temos que já ter regras em reuniões que não se pode falar política, porque falando política começa logo uma guerra entre pessoas. E, portanto, nesse sentido, oxalá que a gente possa deixar a política fora das nossas organizações, porque precisamos todos para construir a nova Casa dos Açores. Precisamos todos para a Fundação para a Educação. Precisamos de todos. E oxalá que possamos continuar nesse aspecto. Mas há uma outra coisa que eu acho muito interessante, é que a cultura portuguesa
especialmente aqui neste vale, está viva e está viva na geração nova. Eu falei antes da escola de cordas nas Casas dos Açores, em que os tocadores são pessoas com menos de 35 anos e alguns com menos de 30. Vê-se as danças de carnaval, quase sempre organiza-se aqui, são pessoas que todas, não vou dizer todas, mas um grande número com pessoas a menos de 35 anos, menos de 40. E, portanto, são pessoas que têm muito interesse. Filharmónicas, por exemplo. Filharmónicas portuguesas vê-se muita juventude a tocar nas filharmónicas. E, portanto, as festas do Espírito Santo, as touradas, que aliás aqui somos o centro também das touradas na Califórnia, esses aspectos vão continuar, a cultura vai continuar e vai continuar por muito mais de 10 anos. Vai continuar, penso, por mais uma ou duas gerações e talvez muito mais ainda. Ainda, já que falaste na política, eu vou aproveitar, porque na realidade a comunidade está dividida e eu também sou testemunha disso. Ainda outro dia, numa organização que eu pertenço, de origem portuguesa, estávamos, antes de começar a reunião, obviamente, a falar em política e depois da reunião começar, meteram-se outra vez. E eu disse: bem, se é para ser um clube de estes, ou o partido Y ou o partido Z, eu então pertenço ao partido, eu vou às reuniões do partido Y ou ao partido Z. Não vou estar aqui, não é nisso. E as pessoas compreenderam, não é? Mas eu gostaria também de saber a tua opinião nesse aspecto, porque de facto divide a comunidade e como nunca antes dividiu, porque sempre houve republicanos, sempre houve democratas, sempre houve independentes, sempre houve pessoas à esquerda, à direita, ao centro, sempre houve libertários, aqui na Califórnia até portugueses do Peace and Freedom Party, portanto, há gente de todas mas agora está um bocadinho mais sério, não digo sério, até talvez menos sério, está muito mais presença, tem muito maior presença e gostaria que comentasses, porque acho que conheces essa realidade muitíssimo bem. Eu, por exemplo, num bolo de leite de uma festa aqui local, havia um carro de bois com placares de um candidato à presidência dos Estados Unidos da América, o mesmo em Gastin, no bolo de leite da festa de Gastin. Para além da dificuldade, que tu conheces essa dificuldade muito bem, para além da dificuldade de organizações sem fins lucrativos não poderem estar a promover essas coisas. Mas para além disso, hum, independentemente do candidato, independentemente que seja alguém com quem eu concordo ou discordo, eu penso que é de mau gosto a gente entrar por aí nas coisas culturais, portanto, num bolo de leite, ter placares de político X, Y ou Z, porque isso acontece nas feiras dos condados, mas é uma coisa muito diferente, hum, do que os nossos bolos de leite, que são tradicionais e normalmente têm um tema, não é? Não, seriamente, isto vai, eu penso que vamos acabar por ter organizações que são de um partido, umas festas do Espírito Santo pertencem, e os sócios pertencem a este partido, e quem não é daquele partido não se vai sentir bem ir às reuniões. Eu aliás, também disse isso numa reunião já há anos atrás. Eu disse: olha, se isto é para tornar um clube político, eu vou deixar de pertencer a esta organização, porque eu não acho que a razão que nós fundamos a organização. Eu não sei qual a solução, aliás, a América não sabe qual a solução. Como é que vamos unir o nosso povo? Eu posso dizer, por minha parte, este ano decidi que não ia pôr nada no Facebook, nem a favor de um, nem a favor do outro. Uma, porque não vou convencer ninguém. Todos já estão convencidos e ninguém vai mudar das ideias que têm. Outra, porque eu também não quero que outras pessoas me estejam a mandar mensagens políticas no Facebook. Eu, aliás, estou a notar que as pessoas gostam e comentam mais é quando a gente bota algo familiar ou alguma coisa que fez, assim, mas não vamos participar nesse aspecto político. Mas está a dividir? Sim, está. Eu posso dar um exemplo. Eu, por acaso, estive em Monterrey agora uma semana, praticamente. Fui para lá por um motivo, porque o meu filho está em Minnesota, tinha férias e pedi para usar a casa em Monterrey. E, claro, nós queremos aproveitar para estar com ele e a esposa, porque não temos, assim, muitas oportunidades de estar com eles. E depois, por acaso, vimos no Facebook, um amigo nosso estava em Monterrey também,
mandamos uma mensagem, dizendo, estás por aqui, passa para a nossa casa, toma café. E ele veio, ele e a esposa vieram e tivemos lá uma manhã na conversa e ele disse-me, olha, eu vim para Monterrey para fugir a Helmar. Porque Helmar ia ter uma parada partidária e eu não queria estar presente e vim para Monterrey para fugir a isso. E num certo sentido, é triste que tem que ser assim, que as pessoas têm, se são de um partido oposto, têm até receio de dizer que são, ou têm medo, porque isto, não sei, as pessoas não só manifestam opiniões hoje em dia, como, não falta uma palavra em português, mas they're in your face, como nós dizemos em inglês. E eu não só quero dizer a minha opinião, mas quero dizer como tu estás errado. Quero-te negar o teu direito de ter outra opinião. E é infeliz, mas não tem solução para isso. Elídio, Doutor, ora, Elídio, porque, também por coincidência, porque o alemão e eu estamos praticamente na mesma zona da Califórnia, ou seja, estamos a 2 horas de distância, mas o vale é muito similar. Há muitas coisas que são iguais, portanto, no Vale São Joaquim, como o Elídio conhece, porque já aqui esteve várias vezes. Mas na Flórida também vê isso, também essa divisão? é uma divisão e é uma divisão bastante grande. A única divisão que eu mais ou menos aturo é quando me falam que são adeptos de um clube de futebol como é o Futebol do Porto. Eu sou adepto do Futebol do Porto e admito que quem não gosta do Futebol do Porto seja adepto do Benfica, ou do Sporting, ou de outro clube qualquer. Santa Clara. Mas o que não posso realmente é admitir uh, é que as pessoas me virem a cara ou que não gostem de conversar comigo só porque eu tenho uma inclinação política diferente da dele. Mas, infelizmente, eu vim para os Estados Unidos em 1978, portanto, a democracia em Portugal ainda era muito, muito, muito nova. Mesmo no banco onde eu trabalhava, havia essa divisão e havia essa maneira das pessoas estarem umas com as outras. Aqui, eu permito-me, às vezes, não quero ser mal criado, sabe que às vezes a ignorância e a inveja levam-nos a comportar-nos mal. Eu, em conversas que tenho tido com o meu querido amigo Iris e todos os interlocutores, fazemos os possíveis para não tocar nunca em credos religiosos nem inclinações políticas. Queremos sim é conversar com pessoas da diáspora que tenham feito algo ou que venham a fazer algo pela diáspora portuguesa dos Estados Unidos. Agora, terem uma inclinação política diferente da minha, não os condeno, não deixo de os cumprimentar, mas com certeza não vão estar no meu rol de amigos na medida em que não me dão a oportunidade sequer de eu dizer o porquê de eu não pertencer ao partido político que eles pertencem. Portanto, a divisão, e infelizmente o doutor disse no início da nossa conversa, este país, este grande país, está totalmente dividido e infelizmente está numa margem 50-50, o que é realmente muitíssimo perigoso. Agora, a bola de cristal não tenho, continuaremos a ter estes webinários, continuaremos a convidar pessoas com inclinações políticas diferentes das minhas e do Diniz, principalmente que não sejam adeptos do futebol com o Porto, mas fico sempre muito triste quando ouço o que o doutor Elmano e o amigo Diniz referiram na Califórnia, porque passa-se aqui na Flórida e esse episódio de Minnesota deixou-me, sabe o que é, doutor? Vou dizer o que eu senti. Triste. Muita tristeza. Bom, meu caro amigo, são quase horas. São horas de terminar. Muito obrigado, São quase alemão. horas de terminar e eu vou, se me permite. Doutor Hermano, uma vez mais, muito obrigado por ter estado connosco. E principalmente pela sua abertura durante esta nossa conversa
foi sempre a nossa bonita língua portuguesa. Muitíssimo obrigado. E a todos que nos Muito, seguem e nos dão sempre alento para continuarmos o nosso bem-ajam, continuem a estar connosco. Meu querido amigo Diniz, aquele abraço de sempre. Muito obrigado, muito boa noite. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Romano, mais uma vez. Obrigado pelo tempo dispensado. Em nome do PBBI da Fresno State, em nome de Palcos, muito obrigado pelo tempo que dispensaste, mas também obrigado por todo o teu trabalho ao longo de mais de 4 décadas a favor da comunidade portuguesa na zona de Turlock e não só, em todo o estado da Califórnia. Um abraço para todos, muito obrigado. muito obrigado. Boa tarde e boa noite. Obrigado.